Felipe, assim, o tema de gestão financeira é um tema, às vezes, que até assusta. O É, médico foge um pouco disso, sim. porque, de fato, a gente não tem nenhuma noção durante a faculdade. E o médico, assim que ele entra no mercado de trabalho, ele começa a ganhar, às vezes ganha rápido dinheiro por causa de plantão e vai pegando aqui, pegando ali. E a gente conhece que tem muitos médicos que ficam, na verdade, ao invés de, ao ganhar bem, serem livres, eles acabam ficando reféns porque falta o conhecimento básico em gestão financeira. É isso mesmo. Bom, Marília, acho que esse é o cerne da questão aí. A gente vê isso com uma frequência grande lá na minha experiência com o Medway, que a gente convive com muito médico há diversos anos já. É exatamente o que você descreveu. Às vezes o fato de ganhar bem rápido, especialmente pós-residência ali, que residência ganha mal, mas depois ganha bem, Isso. às vezes acostuma mal, no sentido de que tem sempre ali um plantão à disposição, ao alcance, Uhum. etc. E essa falta de escassez faz com que o médico tenha muita dificuldade de acumular patrimônio. Então Uau. espero que a gente possa falar um pouco aqui hoje sobre como reverter essa tendência, que é uma coisa que infelizmente é mais comum do que deveria ser, Do que deveria né. ser. E o tempo passa Concordo. rápido, e aí fica mais difícil de reverter mais velho, assim, então é bom, vale a pena saber no começo para tomar as decisões certas. Para tomar as decisões certas. E, Felipe, pegando esse contexto, um médico que acabou de terminar a residência, começou a ganhar ali seu dinheiro. Eu lembro dos meus primeiros R$ 10.000 quando eu terminei a residência e comecei a trabalhar. Por onde começar a fazer uma boa gestão financeira? O que é que o médico precisa saber? Quais são os princípios para ele conseguir se organizar financeiramente desde o início, assim, do jeito certo? O primeiro, assim, o começo disso é uma noção de para que serve o dinheiro, para o que o dinheiro vai trazer, eh, e aí entram algumas coisas que são muito mais psicológicas do que técnicas, tá. Então, por Interessante. exemplo, uma coisa que a gente vê com uma frequência muito grande são 2 coisas, assim, que aparecem que a gente vê com uma certa frequência. Uma é a vida do médico pelos horários, pela intensidade, pela responsabilidade, eh, pela competitividade, é uma vida bastante desgastante. E aí a gente vê, com uma frequência maior do que em outras profissões, o médico querer se pagar com coisas materiais para compensar uma rotina muito desgastante dele ou Uau. dela. E Muito verdade isso. então isso é exponencializado pelo fato de o médico jovem, relativamente jovem, ter um salário bom de 20, 30 mil reais, né, em começo de carreira, em que a gente tem menos maturidade financeira. Então a primeira coisa que a gente vê é isso, assim, é compensar a rotina difícil com coisas materiais. E a segunda coisa, Marília, que a gente vê com uma frequência muito grande, que também joga contra, que dificulta a vida do médico, é que o plantão é uma coisa que existe e que está disponível e que por mais que seja Fácil. é fácil e por mais que ele seja sacrificante, mas ele tá lá. Então o que a gente começa a ver é o médico começar a mensurar as coisas, não em dinheiro, mas em horas de plantão. Então, essa Nossa. viagem vai custar 10 horas de Ah, plantão, esse telefone vai custar 6 horas de 6 6 plantões, plantões. 6 dias de plantão. 6 plantões. E isso, faz com que entre numa dinâmica péssima de juntar dinheiro, porque você sempre tem o imediatismo de poder pegar um plantão, sem saber que você tá, trocando a coisa mais valiosa que você tem, que é o tempo, Você trabalha para pagar. para pagar. Então, assim, essas 2 coisas, a coisa o ato reflexo ali de se pagar com coisas materiais e a fácil acessibilidade do plantão, que é uma coisa que é um dinheiro imediato, mas ele cobra um valor, tem um custo De alto de energia, de energia, tempo, de saúde física, mental. saúde. Essas 2 coisas fazem com que o médico entre numa rota de gastar bastante. Uau. E então, acho que a primeira coisa é ter quase uma estrutura mental, assim, firme de: "Pô, pra que é o dinheiro? Pra que eu vou o que é importante pra mim? O que eu quero construir ao longo do tempo?". E geralmente isso passa por, por você ter 2 noções
que são muito mais coisas de valores do que coisas técnicas. A gente vai chegar na coisa técnica, mas para a técnica funcionar, você tem que ter Os valores primeiro, né, que bem embasam. fundamentado, exatamente. Uhum. Então, as coisas que a gente vê, assim, do ponto de vista de psicologia financeira que mais trazem resultado, primeiro é você ter a clareza de que o cara que é rico não é o cara que tem o carro chique, ou o cara ou que vai no restaurante caro, ou que faz a viagem de classe executiva para Paris. Esse dinheiro já foi gasto. Uau. O cara rico é o cara Que que guarda, tem o que dinheiro, não tem. que já gastou o dinheiro. A gente tem Uhum. o ser humano tem muito de sinalizar riqueza com coisas materiais, Materiais. mas na verdade isso é ao contrário, você tá gastando. Que interessante isso. Então essa é a primeira coisa, ter essa clareza do que é riqueza e do que é não riqueza. O que é ativo, que é você Uau. ter o dinheiro, e o que é um passivo, que você tem um carro que você tem que pagar seguro, combustível, manutenção, etc. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa ligada a essa, que é por que a gente precisa sinalizar? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com o que os outros vão pensar da gente. Então, como é que eu vou ser visto se eu chegar com um Uhum. carro, ou se eu morar no lugar X, ou Isso se... não é médico de carro ou carro de médico, carro, as pessoas criam certos padrões e o médico às vezes fica correndo atrás para Pois é, porque eles se preocupam muito com o que os outros vão vão pensar. pensar. Então a gente vê que a pessoa que geralmente tá mais propensa a construir riqueza, ela dá pouco valor pro que o colega à esquerda ou à direita vai pensar, sabe? Tipo, ela tá mais preocupada em fazer as coisas que são certas pra ela, e não é viver uma vida de monge, abstêmio. Não, Uhum. é ter clareza de se quer comprar um carro bacana, mas porque o carro, pra você, o carro é algo importante, compra, mas não pra você impressionar o fulano ou ciclano, entendeu? Quer ir no restaurante porque você gosta de culinária? Pô, vai, mas não pra pertencer a um grupo, porque essas coisas elas vão incrementando, né, muito rápido, e muito rápido, uma coisa que a gente vê é que o luxo vira obrigação. Você sobe um pouquinho o patamar, rapidinho você se acostuma, vira o novo basal, e é muito difícil de descer. E com isso, você vai vendo muito rapidamente que o médico ele vai incrementando o custo de vida dele muito rápido, assim. Uhum. Então, e aí depois, como tudo vira basal, ele não consegue, Manter isso trabalhando, não, ele vai ficar endividado. nunca junta dinheiro, entra em dívida, se endivida. Aí enfim, é uma coisa que é um círculo vicioso mesmo. Então, mas no começo são essas duas coisas, é entender que a riqueza é o que você retém, não o que você sinaliza, e se preocupar com menos com o que as outras Com o que as pessoas outras pensam. pessoas pensam. E, e é super psicológico, né? Mas essas são as duas coisas, os dois pilares principais para você construir uma boa educação financeira. Uau, gente, já valeu aqui só essas duas viradas de chaves, né? Riqueza não é o que você mostra, é o que você é capaz de reter e se preocupar menos com a opinião das E pessoas. é óbvio, né? Mas é difícil de fazer. É É difícil. difícil de fazer. E Não só para médico, mas especialmente para médico. É exponencializado porque o médico ganha bem no começo. o óbvio que precisa ser dito, né, É. Felipe? Eu acho que muita gente se identificou aqui quando você trouxe essa coisa do médico que vai gastando e ele usa o plantão como moeda de troca. Eu mesmo já falei várias vezes, pô, uma viagem que eu quero fazer são 2 plantões, 3 plantões. A gente realmente não começa a carreira médica a ganhar nossos primeiros salários pensando em reter. Esse pensamento ele não é natural no É. médico. Uhum. A gente pensa realmente em gastar, principalmente porque tem muitas pessoas que entram na faculdade de medicina vindo de classes socioeconômicas mais baixas, assim, então acontece até um certo deslumbramento com a coisa É. Do do dinheiro, dinheiro, né? e aí você vai se encantando com aquilo ali e vai ficando cada vez mais difícil de reter Vai. realmente. A gente conversa com muito médico que já tomou, assim, um revés financeiro relevante. É sempre esse o caminho da coisa. A pessoa começa a ganhar, fala, poxa, eu tô ganhando muito mais do que eu imaginava. Rapidinho começa a subir custo de vida. As pessoas mais, não é nem espertas, as pessoas mais bem educadas financeiramente que eu conheço são pessoas que são todas muito resistentes a aumentar o custo de vida delas, Basal. o basal, porque elas têm uma Uhum. clareza de que depois de algum tempo aquele custo de vida incremental não vai trazer benefício de felicidade,
e vai virar, de fato, a nova linha d'água. E é dali pra Uhum. cima, nunca dali pra baixo. Só Essa é que uma outra visão muito interessante. exato. Você vê, tem pessoas que e são pessoas às vezes, assim, são pessoas geralmente mais discretas, são pessoas extremamente ricas, porque Uau. elas têm uma facilidade de acumular. Elas falam: "Poxa, ela não vê o valor no na e não tô aqui advogando pra não consumir nada, mas eu acho que é só, eh, consumir aquilo que cada um vê de fato como valioso pra si, sem pensar no que os outros como vão Perfeito. enxergar, como vai ser. Aí beleza, mas assim, se você quer realmente estar em todos os restaurantes, todos os as viagens, todos os carros e to aí não vai sobrar dinheiro, Não entendeu. vai E depois de sobrar. um tempo, você falou da coisa do plantão, uma coisa também que é muito comum, quando a pessoa vai ficando mais velha, tem aquele você é médica, você vai poder me confirmar, mas aquela figura do tiozão do plantão, que é aquele médico de 50, 60, amargurado, Nossa! dando plantão, reclamando às 3 ou 4 da manhã que a medicina tá uma porcaria, Caramba. que o plantão não sobe há 10 anos, mas o cara tá lá dando plantão. Por que esse cara tá lá com 50 anos dando plantão? Porque ele não conseguiu juntar dinheiro e se vê numa situação que ele não tem mais opcionalidade. Ele é E obrigado a fazer aquilo. Esse é um ferrado. nossa, Esse cara vai ser um ferrado pra sempre. essa cena que você acabou de descrever, ela é impactante e real. Eu lembro que quando eu fazia ainda não havia me formado nos estágios que a gente fazia, sempre tinha o tiozão do plantão. É. Então era aquele cara que eu ali, antes de ser médica, de me formar, olhava e falava: eu não quero ficar igual a esse cara. É. Porque é alguém visivelmente que já mais idoso e que está com a saúde física, às vezes, e emocional e Super debilitada. super debilitado, exatamente, e virou escravo da própria profissão. Virou.